Boa noite, irmãos. Muita alegria. Nós estamos aqui mais uma noite. Eu já quero cumprimentar o William, primo da Cida. Quem é o William? O William está lá no fundo. E tem mais uma moça do lado ali. Quem é? A Fabiola. Está diferente a Fabiola. Não tinha reconhecido. Desculpa, Fabiola. Eu também sou meio cegueta, viu? De muito longe assim, eu já tenho dificuldade, viu? Irmãos, algumas palavras, algumas pastorais antes da gente entrar no texto desta noite. Essa semana foi uma outra semana muito difícil para nós como brasileiros, né? Ou para quem mora aqui, né, dona Olga? Não precisa ser exatamente brasileiro, mas pode morando aqui, a gente já sofre com toda essa tristeza que o Brasil vive, né, politicamente. Uma degradação moral inigualável, talvez, algo que, acredito eu, já existia há muitos anos, não é de agora, não é restrito a um partido A, B ou C, é uma corrupção generalizada, e vou mais além, uma corrupção que, inclusive, faz parte do nosso povo. O nosso povo é assim. Os políticos nada mais fazem do que refletir a nossa sociedade, infelizmente. E você percebe isso quando você leva o carro a um mecânico, eu não estou dizendo que todo mecânico é assim, e o mecânico troca uma peça no seu carro e ele diz que é a original que ele está colocando, e na verdade ele não está colocando a original. Isso é muito comum. Quando as pessoas vendem a carne estragada como se fosse nova. Isso faz parte da nossa sociedade, meus irmãos. Então, os políticos refletem exatamente aquilo que nós somos. Mas, como crentes, nós temos uma palavra de esperança. Não é a primeira vez, e eu creio que talvez não seja a última, que a igreja brasileira, a igreja de uma forma geral, passa por uma situação como essa. O povo de Israel também teve muitas vezes que havia uma corrupção generalizada, corrupção dos seus governantes, corrupção dos seus sacerdotes e até mesmo falsos profetas. Então nós tínhamos 3 poderes em Israel: o rei e os seus governantes que o ajudavam, o palácio. Você tinha os sumos sacerdotes, que eram praticamente o aspecto jurídico da nação de Israel. E você tinha os profetas, que eram aqueles que tinham a incumbência de falar a palavra de Deus. E em muitos momentos de Israel, todos esses 3 poderes estavam totalmente corrompidos. E o povo sofreu por causa disso. Mas Deus cuidou do seu povo sempre, mesmo no meio do sofrimento. A Inglaterra, que hoje é um país de primeiro mundo, ela já teve também momentos dificílimos de muita corrupção. No século XVII, a Inglaterra era um terror. E Deus cuidou do seu povo. E Deus vai cuidar da sua igreja até o fim dos tempos. Deus vai cuidar de nós. Eu não quero dizer com isso que nós estamos isentos dos problemas decorrentes de toda essa corrupção. Não estamos. Quando você precisa de uma boa medicina nos nossos hospitais públicos, nós não temos, porque o dinheiro foi roubado. Quando nós precisamos de boas escolas, que os nossos professores deveriam ser os profissionais mais bem pagos da nossa sociedade, nós não temos, infelizmente. Nós sofremos as consequências de todas essas coisas. Nós não ficamos isentos em relação a isso. Mas Deus cuida da sua igreja no meio do sofrimento. O nosso Deus sempre cuidou. Então, a palavra de esperança para os irmãos. Uma outra palavra que eu queria dar nessa noite é a respeito da ceia do Senhor. A mesa, ou alguns irmãos da mesa, me conversaram comigo no mês passado, ou talvez nesse mês ainda, falando da nossa baixa frequência na última Santa Ceia que nós tivemos aqui do mês passado, no final de abril. E ele colocou os seguintes argumentos. Puxa vida, o pastor vem lá da Vila Maria, de longe, vem para cá para ministrar a ceia para a gente, e vem tão pouquinha gente, veio tão pouco. Realmente, em abril, tinha muito pouca gente aqui na ceia.
e porque é um momento de comunhão dos irmãos, é verdade. Todas essas coisas são verdades. Mas eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a ceia. Eu prometo que vou tentar encurtar a pregação logo depois, mas eu acho necessário falar isso para os irmãos. O quão é importante a ceia. Meus irmãos, vocês sabem que a Bíblia é a nossa regra única de fé e prática. Ela é que determina como nós devemos viver, como nós devemos adorar a Deus. Mas vocês sabem, alguns pelo menos sabem, não sei se todos sabem, que nós como igreja presbiteriana nós estamos baseados também nos símbolos de fé, na confissão de fé de Westminster. Ela rege a nossa vida eclesiástica. A confissão de fé de Westminster nada mais é do que uma exposição sistemática e organizada de vários assuntos que aparecem nas Escrituras. Nada mais do que isso. E ela fala sobre a ceia. E eu gostaria de compartilhar algumas coisas com os irmãos que acrescentam àquilo que a mesa pede para que eu alerte os irmãos. Não faltem. Não faltem realmente porque o pastor Cícero ou o pastor Alceu, que virá no próximo domingo, veio de tão longe. Mas esse não é o principal motivo. Não faltem porque é simplesmente um dia importante. É um dia importante de Santa Ceia, deve ser um dia importante para nós todos. Mas não é só por isso, tem coisas mais sérias. Eu gostaria de falar alguma coisinha com os irmãos. Deixa eu achar aqui o índice. Eu acho que eu estou no lugar errado. Aqui mesmo. É o nosso capítulo 95. Página 95. Vocês, muitas coisas do que eu vou falar aqui, vocês já ouviram. Vocês já ouviram através das Escrituras. Todos os parágrafos da Confissão de Fé estão baseados em vários versículos bíblicos. Depois eu posso fazer se você tiver alguma dúvida, eu posso passar para você. Mas é importante que a gente saiba, como igreja, o que significa a ceia do Senhor. Parágrafo 1. Na noite em que foi traído, nosso Senhor Jesus instituiu o sacramento do seu corpo e sangue, chamado Ceia do Senhor, para ser observado em sua igreja até o fim do mundo, para ser uma lembrança perpétua do sacrifício que em sua morte ele fez de si mesmo, para selar aos verdadeiros crentes todos os benefícios provenientes desse sacrifício, para o seu nutrimento espiritual e crescimento nele, e seu compromisso de cumprir todos os seus deveres para com ele, e ser um vínculo e penhor de sua comunhão com ele e uns com os outros, como membros de seu corpo místico. Vou resumir para vocês aqui. A ceia, ela tem tanto um sentido de nós lembrarmos do sacrifício de Cristo, ela é um exercício de memória para nós, mas ela é muito mais do que isso, porque os irmãos batistas, eles creem que a ceia é só um memorial. Só isso, e mais nada. Nós não cremos dessa forma. A ceia é muito mais do que um memorial. Ela é um momento em que o Senhor Jesus Cristo nos abençoa espiritualmente através do tomar os elementos da ceia. É uma bênção espiritual. Não é uma bênção visível, mas ele coloca um símbolo para mostrar bênçãos invisíveis que ele traz na vida de todo crente. Por isso nós não damos a ceia para pessoas que não fizeram profissão de fé. Porque há uma necessidade que a pessoa que tome a ceia, ela discirna o corpo. Ela saiba exatamente qual foi o sacrifício de Jesus por ela. Isso é muito importante. Mais ainda, a bênção não é só do Senhor Jesus para cada um de nós crentes. A bênção é para nós como corpo. Ele nos abençoa de uns para com os outros. Isso reflete, inclusive, a nossa comunhão de uns para com os outros. Então, a ceia não é alguma coisa assim tão simplória como simplesmente um rememorar do sacrifício de Jesus. Tem mais, parágrafo 2. Cada parágrafo desse, eu tenho pelo menos aqui uns 6, 7 versículos bíblicos que sustentam essas ideias.
Eu não vou fazer um estudo sobre ceia aqui, não é o objetivo. Nesse sacramento, Cristo não é oferecido a seu Pai, nem de modo algum se faz um sacrifício para a remissão dos pecados dos vivos ou dos mortos, mas se faz uma comemoração daquele único sacrifício que ele fez de si mesmo na cruz, de uma vez por todas, e por meio dele, uma oblação de todo louvor a Deus. Assim, o chamado sacrifício papal da missa é sobremodo ofensivo ao único sacrifício de Cristo, o qual é a única propiciação por todos os pecados dos eleitos. O que significa isso aqui? O que é a missa da Igreja Católica Romana? O culto católico, ele se chama o Santo Sacramento da Missa. Na teologia católica, toda vez que há uma missa, há uma reprodução do sacrifício de Jesus Cristo. Como se o corpo e o sangue de Jesus estivessem sendo sacrificados novamente. Por isso que você nunca vai ver uma missa sem a presença de um padre. Nunca. Você nunca vai ver. Se ver, tem alguma coisa errada. Porque o padre, ele é o mediador, naquele momento, ele é o vigário, a palavra vigário significa intermediário, entre Deus e o povo da igreja. Então, quando você, lá na Igreja Católica, quando você foi católico, eu sei do que eu estou falando. Quando você participa do pão, da hóstia, você é como se o sacrifício de Jesus estivesse se repetindo a cada missa. Isso não é o que a Bíblia nos ensina. O sacrifício de Jesus foi único, uma única vez. E outra coisa, o corpo e o sangue de Jesus sendo representados pelo pão e pelo vinho, o pão e o vinho não se tornam corpo e sangue de Cristo fisicamente. Isso não acontece. Não acontece nem realmente, você não vai ver aquele pão virar a carne de Cristo, de forma nenhuma, e nem o sangue, ou o vinho, virar sangue. Isso é teologia católica, a Bíblia não nos ensina isso. Eles são representantes do corpo de Cristo, mas algumas igrejas protestantes, o que eles creem? Que o corpo e o sangue é somente uma alimentação simbólica e que aquilo não traz uma bênção espiritual para você. Não, nós cremos que aquilo realmente, espiritualmente, se torna corpo e sangue do Senhor Jesus Cristo. Então nós somos extremamente abençoados nesse momento de comunhão da ceia. É muito importante isso, meus irmãos. Eu conheci uma igreja pentecostal em Arujá, e conheci bastante essa igreja durante bons meses. E eu achei uma coisa muito interessante lá, dentro de muitas coisas erradas que tinham, mas uma coisa eu achei interessante. Eles davam um valor para a Santa Ceia que nós deveríamos, como reformados, dar. Nós deveríamos dar. Mas era uma verdadeira festa espiritual. Todas as igrejas da cidade e da região de Arujá, elas se reuniam na igreja sede, mas ajuntava-se muita gente mesmo, e aquilo era um dia de grande festa. Eles não faltavam, as pessoas usavam as suas melhores roupas, era um grande evento para a igreja. Nesse ponto, aqueles irmãos estavam certíssimos. Nós deveríamos encarar a Santa Ceia também da mesma forma. Nessa ordenança da ceia, o Senhor Jesus constituiu os seus ministros para declarar ao povo a sua palavra de instituição, orar, abençoar os elementos, pão e vinho, e assim separá-los do uso comum para o uso sagrado, para tomar e partir o pão, tomar o cálice, dele participando também, e dar ambos os elementos aos comungantes, e tão somente aos que se acharem presentes na congregação. Por isso que só os pastores da Vila Maria, que foram ordenados pela igreja, podem ministrar ceia. Da Vila Maria aqui, no caso aqui. Eu não posso ministrar ceia. Eu não sou um pastor ordenado pela igreja. Além das instituições todas, é importante que o pastor, ele toma o cálice, ele come do pão junto com os irmãos.
Não sei se vocês lembram, mas na Igreja Católica não é assim. Além de não compartilhar o vinho, o sangue de Cristo, eles não compartilham o vinho com o povo, o sacerdote, ele não compartilha, ele toma o vinho, mas ele não dá o vinho para o povo. Isso não é um ensino bíblico. O ensino bíblico é claro, o Senhor Jesus, ele toma o pão, ele toma o vinho e ele compartilha isso com todos aqueles que estão participando. Ele nos dá ordens, vocês façam isso até que eu venha de novo, em memória de mim. A missa particular ou recepção do sacramento por um só sacerdote ou por uma só pessoa, bem como a negação do cálice ao povo, a adoração dos elementos, a elevação ou procissão deles para serem adorados e a sua conservação para qualquer uso religioso são coisas contrárias à natureza desse sacramento e à instituição de Cristo. Vocês já devem ter visto isso. O sacerdote católico, quando ele levanta o pão e o vinho, eles estão fazendo uma adoração. Por quê? Porque eles creem que aquilo ali é o corpo de Cristo mesmo, real. Isso não é bíblico também, por isso nós não fazemos isso. E nós compartilhamos o pão e o cálice. Os elementos exteriores desse sacramento, eu estou passando só pelos pontos mais importantes. Os elementos exteriores desse sacramento, devidamente consagrados aos usos ordenados por Cristo, eles têm tal relação com Cristo crucificado que, em verdade, mas só sacramentalmente, são às vezes chamados pelos nomes das coisas que representam, a saber, o corpo e o sangue de Cristo. Porém, em substância e natureza, eles conservam-se verdadeira e somente pão e vinho, como eram antes. Então, para nós, o pão continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho. Mas eles representam espiritualmente o corpo e o sangue de Cristo. Aí é que está a grande importância dos irmãos participarem da ceia. É o maior motivo, dentre os outros que nós estamos elencando aqui, mas esse é o principal motivo. É bênção para a sua vida, meu irmão. Quando você deixa de participar da ceia, você está desprezando um momento de bênção do Senhor diretamente a você, de fortalecimento da sua fé, fortalecimento da sua vida espiritual, da sua comunhão com Ele, da sua comunhão com os outros irmãos. Por isso nós incentivamos também aqueles que já abraçaram a fé em Cristo, como aqueles irmãos que estão participando da classe de catecúmenos, que o mais rápido possível professem a fé, para que eles também participem das bênçãos. É claro que nós hoje temos um cuidado todo especial, nós preparamos os irmãos para fazerem uma profissão de fé consciente. Nós, Igreja Presbiteriana do Brasil, nós não temos a prática muito comum em outras igrejas por aí, de sair batizando e fazendo profissão de fé para todas as pessoas assim, indistintamente. Nós temos muito cuidado com isso, não por causa só da igreja, mas por causa daquela própria pessoa que está tomando aquela decisão. Tem que ser uma decisão consciente. A doutrina, geralmente chamada transubstanciação, que ensina a mudança da substância do pão e do vinho na substância do corpo e do sangue de Cristo, mediante a consagração por um sacerdote ou por qualquer outro meio, ela é contrária não só às Escrituras, mas também ao senso comum, ao bom senso, à razão. Ela destrói a natureza do sacramento e tem sido a causa de muitas superstições e até de crassa idolatria. Nós não adoramos o pão e o vinho. Inclusive, nós não adoramos o culto da Santa Ceia como um culto diferente dos outros. Não é isso a ideia. Não é um culto, é um culto especial. Não, todo culto é especial. Todo culto é a Deus. Todo culto é especial. Não tem um culto mais especial do que outro. Mas o momento de ceia é um momento importante porque você vai participar da comunhão com o sacrifício do Senhor Jesus. Esse é o ponto importante. Os que comungam dignamente, participando exteriormente dos elementos visíveis desse sacramento, também recebem intimamente, pela fé, a Cristo crucificado e a todos os benefícios da sua morte, e dele se alimentam, não carnal ou corporalmente, mas real, verdadeira e espiritualmente,
não estando o corpo e o sangue de Cristo, corporal ou carnalmente, nos elementos, pão e vinho, nem com eles ou sob eles, mas espiritual e realmente presentes à fé dos crentes nessa ordenança, como estão os próprios elementos em relação aos seus sentidos corporais. Ele praticamente aqui repetiu alguma coisa que já havia falado, mas o corpo, o pão e o vinho não se transformam em carne e sangue de Cristo. Mas eles ainda continuam sendo extremamente importantes para a nossa bênção espiritual. Ainda que os ignorantes e os ímpios recebam os elementos visíveis desse sacramento, eles não recebem a coisa por ele significada, mas, pela sua indigna participação, tornam-se réus do corpo e do sangue do Senhor para a sua própria condenação. Portanto, eles, como são indignos de gozar comunhão com o Senhor, são também indignos da sua mesa, e não podem, sem grande pecado contra Cristo, participar desses santos mistérios, nem a eles ser admitidos enquanto permanecerem nesse estado. Essa é a nossa preocupação. Por isso, nós não estendemos a mesa, a comunhão, para aqueles que não participam de nenhuma igreja evangélica, daqueles que ainda não fizeram sua profissão de fé, ou seja, aqueles que não se renderam a Cristo. Principalmente com o cuidado da pessoa que vai receber. Principalmente por cuidado dele, porque ele pode estar tomando a ceia sem discernimento, sem entendimento. Então, o cuidado que nós temos com essa questão da ceia. Tem mais coisas para falar, mas isso aqui é só um resumo que eu quero dar para os irmãos, que eu julgo muito importante, meus irmãos. Não faltem, não é porque o pastor Alceu vai vir de tão longe para cá. Não é por isso. Esse é um fator importante, mas não é o mais importante. Mas não faltem porque você está deixando de perder uma bênção extraordinária. Era isso que eu tinha para falar como pastorais para os irmãos, para a bênção dos irmãos, a edificação dos irmãos. Convido-os a abrirem Atos, capítulo 5, versos 12 a 16. Antes disso, antes de ler o texto, quero agradecer a Vivian e a Lidiane. A Lidiane, acho que ela foi lá ver alguma coisa com as crianças. Agradeço às irmãs, me deram a oportunidade hoje de dar uma aula mais ou menos lá na aula de crianças. A Vivian foi minha instrutora, meio sem jeito, né? Não sabia direito como é que a gente faz lá. É difícil, né? Dar aula para crianças pequenas, não por elas, mas pelas minhas deficiências. Mas, irmãos, eu tenho uma grande admiração por essas irmãs, pelo trabalho que fazem, porque não é fácil. E exige muita dedicação, muito trabalho e, principalmente, muito amor. Muito amor. Então, realmente admirável. Se você tem filhos que participam dessa classe de escola dominical com as crianças, vocês podem ter certeza que eles estão em boas mãos. E eu dou graças a Deus por isso. Dons e talentos não faltam a esta igreja. Não falta, graças a Deus por isso. Vamos ler o texto, então? Atos capítulo 5. Os irmãos, por favor, me acompanhem na leitura. A partir do verso 12, nós vamos até o verso 16. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Quero chamar a atenção para os irmãos para alguns detalhes importantes. Dá uma viradinha na sua página aqui, nas páginas de Atos. Eu não sei se você tem uma boa memória, a minha memória não é muito boa, não.
No capítulo 2 de Atos, nós vimos do verso 42 a 47, e se você lembra, nós falamos que ali era um resumo. Lucas, ele faz muito isso em Atos. Ele está fazendo uma descrição de uma história, ele está contando fatos, e está falando sobre pregações da palavra, e de repente, num determinado momento, não é que de repente, ele tem um motivo muito claro, ele faz um resumo daquilo que estava acontecendo com a igreja. Do capítulo 2, versos 42 a 47, ele faz esse primeiro resumo. E nós sabemos o que aconteceu, né? Nós tivemos o grande milagre do Pentecostes, que dá origem a todo o livro, que é um desenvolvimento do Pentecostes. Nós tivemos a pregação de Pedro, nós tivemos o resultado de 3.000 pessoas batizadas. Então aí Lucas vai e encaixa o seu resumo. Depois você vê uma outra sessão no começo de Lucas, que é a cura do coxo, Pedro e João. O discurso de Pedro no templo, no capítulo 3, a partir do verso 11. Então, você tem o milagre e você tem a pregação para sustentar aquele milagre. Não é o milagre que sustenta a pregação tão somente, mas a palavra dá sentido, significado ao milagre. Isso é muito importante. E aí você tem um problema inicial, que Pedro e João são presos. As autoridades judaicas querem pará-los pela força. Então você tem isso no capítulo 4, comecinho do capítulo 4. Aí eles novamente são levados perante o Sinédrio, Pedro prega novamente diante do Sinédrio. A igreja ora por causa daquela perseguição inicial. E no verso 32 a 35, que nós já vimos também, ele faz um outro sumário, um outro resumo. Então, veja bem, ele faz um resumo agora, depois que aconteceram algumas coisas a mais. Você teve aí um problema de uma perseguição um pouquinho mais crítica em relação aos apóstolos, você tem a manifestação da igreja em oração e você tem um resumo. Muito bem. Na semana passada, nós falamos sobre Ananias e Safira, que é um problema interno da igreja. E nós falamos, Satanás tem estratégia. Aqui nós estamos vendo as estratégias de Satanás do ponto de vista humano. Não estamos olhando por trás dos bastidores. Apocalipse faz isso, Atos não. Ananias e Safira foi um problema interno, e Deus traz um julgamento muito sério, muito difícil, muito duro, e Ananias e Safira morrem, e termina o texto dizendo que muitos temeram, ficaram temerosos com aquelas notícias, com aquilo que havia acontecido. E agora nós temos um resumo, esse texto que nós acabamos de ler é um resumo, é um outro resumo que ele coloca nesse ponto. E por que ele coloca esse resumo nesse ponto? Porque ele vai constantemente no livro de Atos mostrar o seguinte: Deus ele está governando a sua igreja, ele está soberanamente dirigindo a sua igreja, é isso que ele quer mostrar em primeiro plano. O Senhor Jesus ressurreto, ele continua cuidando da sua igreja, ele continua fazendo com que a sua palavra prospere, mas ele também, ele julga, ele vai corrigindo a sua igreja, ele vai cuidando da santidade da sua igreja. Isso para Deus é algo muito importante. E ao mesmo tempo que ele julga, ele traz bênçãos sem medida. Ele vai curando, ele vai trazendo curas, ele vai trazendo bênçãos para a igreja, ele vai fazendo maravilhas no meio da igreja, sempre através dos apóstolos. Então, como é que nós começamos o texto do versículo 12? Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Lucas não poderia tão somente falar assim: muitos sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos. Ele estaria falando alguma coisa errada? Não. Eram os apóstolos que estavam fazendo aqueles prodígios e sinais. Mas ele está usando uma construção aqui, gramatical, muito importante. Não é à toa que ele colocou aqui, pelas mãos dos apóstolos. Porque ele quer nos enfatizar novamente que é o Senhor Jesus que está fazendo todos aqueles sinais e prodígios por intermédio dos apóstolos, ou pela instrumentalidade dos apóstolos. E não era por toda a igreja. Isso aqui eu já falei algumas vezes, e é bom que se repita isso ao longo de todo o livro de Atos.
É o Senhor Jesus que está fazendo com que aqueles milagres e sinais aconteçam através dos apóstolos, tanto para certificar que aquela palavra vem de Deus mesmo, vem do Senhor, para edificar os crentes que estão vendo aquilo, e para dar sinais, principalmente para Israel. Veja, nós estamos aqui dentro de Jerusalém ainda. Você vai perceber que com o passar do tempo, em Atos, a quantidade de milagres ela vai diminuindo. Porque os grandes milagres são feitos no meio do povo de Israel. Se você prestou atenção na liturgia, e eu sempre chamo a atenção para que você preste muita atenção em tudo que você lê na liturgia, o Isaías capítulo 61, ele está falando exatamente daquilo que Deus faria num futuro distante. Só que o Pentecostes, esse momento da igreja que foi inaugurado no Pentecostes, ainda não é o exemplo completo. Nós estamos vivendo um pouco daquilo que nós vamos viver na eternidade, mas ainda não está completo. Mas o Espírito já veio. Então, nós estamos vivendo aqui momentos que Isaías e Joel e tantos outros profetas profetizaram. Isso vai acontecer, porque Deus havia revelado para eles que isso iria acontecer. Então, mostrando a soberania de Deus, o cuidado de Deus pelo seu povo. Mas diz também, continuando o verso 12, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. O pórtico de Salomão, eu mostrei aqui quando eu mostrei o templo para vocês, há algumas imagens do templo de Herodes, claro que reconstruídas, né? O templo de Herodes não existe mais. O pórtico de Salomão era uma construção imensa, porque aqui nós temos cerca de talvez 5.000 pessoas se reunindo. Precisaria ser um lugar muito grande. A igreja se reunia ao longo da semana nas casas. Era assim que a igreja se reunia. Cada casa reunia um grupo de irmãos ao longo dos seus dias. Eles trabalhavam, eles tinham as suas atividades do dia a dia e se reuniam ao longo da semana. Mas, vez ou outra, principalmente quando tinha um evento no templo que ainda era da religião judaica, eles todos iam para lá. Então, era uma quantidade imensa de gente que ia para aquele pórtico de Salomão, porque não teria outro espaço para comportar tanta gente. O pórtico de Salomão, então, indica esse acúmulo de muita gente. Mas olha que coisa interessante que acontece no verso 13. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. Teve muita gente que pensou assim, olha, eu não vou me ajuntar com essa turma, não. Primeiro, porque, olha, Ananias e Safira morreram. Eles cometeram um pecado de hipocrisia, eles mentiram para os apóstolos e eles morreram. Isso se espalhou no meio do povo. Essa notícia já estava espalhada. Então, muitos temeram, falaram, olha, eu não quero estar no meio desse povo, não. Isso é meio perigoso. Isso vai afetar a minha vida de alguma forma. Outros se admiravam daquele povo. Nossa, que coisa extraordinária, como Deus tem feito coisas grandiosas ali. Meus irmãos, isso mostra para nós que quando nós pregamos o Evangelho, você sempre vai ter dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas. Isso é assim desde o Éden. Desde a hora que entra o pecado no mundo, nós temos a semente de Caim e a semente da promessa. A semente de Satanás e a semente da promessa. Aqueles que vivem na promessa, que são os escolhidos de Deus, os eleitos de Deus, eles continuam crendo no Senhor. Eles continuam passando por lutas, eles continuam passando por dificuldades, passando por tribulações. Esses irmãos aqui, eles estavam sabendo do perigo que eles corriam. Afinal de contas, há muito pouco tempo atrás, o Senhor deles havia sido crucificado. Eles sabiam que risco que eles corriam. Eles poderiam ser mortos também. Mas toda vez que você anunciar o Evangelho, toda vez que você testemunhar na sua vida, você vai ter dois tipos de pessoas. E não existe um terceiro tipo. Não tem aquele que fica em cima do muro. Na política existe isso, mas diante do Evangelho não existe. Ou você está com Cristo, ou você está sem Cristo. Não há como ter um meio termo. Não dá para construir um muro no meio e você ficar em cima e ficar pensando assim, eu vou para cá ou eu vou para lá? Eu vou ficar aqui no meio. Aqui no meio eu estou equilibrado. Não tem isso. Ou você está em Cristo,
ou você não está em Cristo, você está em Adão. Todo aquele que não está em Cristo está em Adão. E se você está em Adão, você está debaixo da maldição e da ira de Deus sobre a humanidade. Essa é a condição da humanidade. Isso é muito importante que Lucas está nos lembrando aqui. Mas, dos restantes, então, ninguém ousava ajuntar-se a ele, por medo mesmo, por temor. Mas o verso 14, que é o central desse texto, nos diz: e crescia mais e mais a multidão de crentes. Lembra que eu falei para os irmãos algumas semanas atrás? Lucas, ele vinha contando, né? Tinha 120, depois ele falou em 3.000, depois ele falou em 5.000. E se Lucas seguiu a mesma linha judaica do Antigo Testamento, quando um judeu falava numa quantidade, não significa como nós, ocidentais, cartesianos que nós somos, que ele foi lá e contou um a um. Isso não era importante para a mentalidade judaica. A mentalidade judaica fazia uma estimativa, olha, uns 3.000. Podia ter 3.002, 3.100, 2.950. Isso não é importante, o número. Mas Lucas, de certa forma, ele estava calculando, olha, tem uns 120. E ele usa mesmo essa expressão, cerca de 120. Ele não fala 120 na mosca. Depois ele fala 3.000, depois ele fala 5.000. Aqui ele perdeu a conta. Aqui não tinha mais como estimar. Ele já nem sabia mais quantos crentes existiam. O que Lucas está querendo nos mostrar aqui com isso? Que o Senhor continua fazendo a sua igreja prosperar. É Ele que faz. O grande herói da Bíblia sempre é Deus. Sempre, sempre. Não é Pedro, não é Paulo, não é Davi, não é Moisés. Nenhum deles é herói. O grande herói é o Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. O Senhor Jesus Cristo estava fazendo essa igreja crescer. Tanto homens como mulheres se ajuntavam, se agregavam ao Senhor. Muitos recusavam. Aí a pergunta que vem na nossa mente hoje é: mas Pedro, por que isso não acontece hoje? De uma forma geral, em todas as igrejas. Por quê? Já aconteceu algumas vezes na história isso. Se você estudar a história da igreja, você vai ver que já teve muitos momentos de grandes avivamentos. Por que não acontece mais hoje? Porque Deus tem um plano, meus irmãos. Aquele momento era um momento de Israel. Deus estava salvando os judeus, o remanescente de Israel. Ele não estava salvando um povo estranho às alianças. Era um povo que conhecia as alianças, é um povo que tinha as promessas, que tinha a lei de Moisés. Era o povo que estava se convertendo como promessa do próprio Deus. Eu vou salvar o remanescente de Israel. E Deus está cumprindo a sua palavra aqui. Vez ou outra, Deus ainda faz alguns desses milagres em algum lugar do mundo. Na Coreia do Sul, nós tivemos esse avivamento alguns anos atrás. Na África do Sul, nós tivemos esses avivamentos há algum tempo atrás. Há alguns missiólogos que dizem que há um avivamento desse acontecendo hoje no interior da China, onde milhares e milhares de pessoas têm abraçado a fé em Cristo Jesus. Por que Deus não faz esse milagre todo o tempo? Talvez porque há muito pecado no meio do povo? Pode ser. Ou pode ser que não chegou o momento de Deus ainda trazer o avivamento aqui, por exemplo, para o Jardim Fortaleza? E avivamento não significa coisas extraordinárias, humanamente falando. Não é isso. É vida santa, é vida de arrependimento, é vida de consagração. É quando as pessoas choram pelos seus pecados, é quando as pessoas amam a palavra do Senhor, é quando as pessoas se dobram diante da vontade do Senhor, quando as pessoas se sacrificam pelas outras, por amor ao Senhor, quando elas escolhem perder alguma coisa que é muito valioso para elas, em prol do nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é avivamento. E era isso que estava acontecendo no meio daquele povo. Não fala aqui que eles estavam falando em línguas. Não fala que estava tendo cura para todos os crentes que estavam ao redor. Você vai ver isso nas cartas de Paulo. Por que Paulo não curou todo mundo? Porque Paulo não tinha esse objetivo, porque Deus não tinha esse objetivo para a vida de Paulo. Ele, inclusive, receitou até alguns remédios para Timóteo. Olha, Timóteo, você toma isso, toma aquilo, que vai fazer bem para o teu estômago.
questão dos milagres, meus irmãos, a gente precisa entender muito bem. Deus faz milagres hoje, faz. Ele faz coisas extraordinárias hoje, faz. Ele é um Deus de milagres, nós cantamos isso. Ele é um Deus de poder, ele faz grandes maravilhas. Mas a maior maravilha que Deus pode fazer no coração de uma pessoa é converter o seu coração, é quebrar o coração de pedra, é transformar o coração de um incrédulo num crente. Esse é o maior milagre que eu vejo. Se eu visse um morto sendo ressuscitado aqui, eu ia falar, puxa, que coisa extraordinária. Eu ia ficar, assim, atordoado. Mas, meus irmãos, a gente não fica atordoado quando a gente vê uma pessoa, como eu, por exemplo, que até os meus 19 anos era um miserável pecador, e Deus fazer uma obra extraordinária na minha vida. Isso, para mim, é o maior milagre. É maior milagre do que ressuscitar um morto. Porque o coração do homem é duro como a pedra, é duro como a morte. Quando Deus converte alguém, isso é um grande milagre que Ele está fazendo. E Ele está mostrando isso aqui. Esse é o maior milagre. É isso que Ele quer que nós enxerguemos no texto. Porque, e olha que coisa interessante, os 2 últimos versículos vai falar de muitos milagres. Mas o verso central é o 14. Olha o verso 15 que diz. Havia tanta gente se agregando ao Senhor, o Senhor estava realmente fazendo um grande avivamento ali, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Quando você olha esse texto hoje, você presbiteriano da gema, o que você pensa? Será que não é um pouco de crendice aqui, não é um pouco de superstição daquela turma? Não está parecendo aqui alguma coisa pentecostal? Já pensou um monte de gente com maca no meio das ruas e tentando pelo menos pegar a sombra do Pedro? Olha, pega a sombra dele, pega a sombra dele. Parece, não parece? Mas não é isso. O verbo que Lucas usa aqui é o mesmo verbo dos seguintes versículos. Eu convido-os a abrir. Lucas capítulo 1, verso 34. Lucas 1, verso 34. Desculpa, meus irmãos, 35. Lucas 1, 35, não 34. Quando Maria foi agraciada pelo Espírito Santo para conceber o Senhor Jesus, diz o texto assim: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Esse verbo, envolverá, é o mesmo verbo que Lucas aqui vai usar para dizer para que a sombra se projetasse em alguns deles. É o mesmo verbo, traduzido com outra palavra em português, mas no original é o mesmo, exatamente igual. Então, o que Lucas está nos mostrando aqui, que na verdade não era... Porque, como é que você faz com a sua sombra? Como é que você usa a sua sombra? Você não usa a sua sombra. É Deus que estava agindo na vida de Pedro de tal forma, com tamanho poder, que até mesmo aquilo que Deus fazia nele, a sombra, quando alguém passava pela sombra de Pedro, possivelmente era curado. O texto não diz que as pessoas eram curadas quando passavam pela sombra, mas pelo menos elas criam nisso. Porque elas estavam vendo o que Deus estava fazendo por meio de Pedro. É isso que o texto quer nos chamar a atenção, o quanto que o Senhor estava fazendo ali, naquele momento. E veja que isso nos lembra também daquilo que o Senhor Jesus estava no meio de uma multidão, e uma mulher que tinha uma doença incurável, ela sofria por muitos anos com aquela doença, ela queria só tocar nas vestes do Senhor Jesus, porque ela acreditava que se ela tocasse nas vestes, ela seria curada. Capítulo 9, verso 35 de Lucas, não de Atos, de Lucas. Capítulo 9, verso 35. Não, desculpa, agora é o 34. Eu inverti aqui a minha anotação. Agora é o 34.
9:34. Enquanto assim falava, isso é no Monte da Transfiguração, enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. Esse verbo envolveu, lá no grego, é o mesmo que Lucas usa em Atos. Igualzinho. Então, mostrando que era o poder de Deus realmente que estava agindo através de Pedro, curando tantas pessoas. Você vai ver coisas semelhantes acontecendo com Paulo na segunda metade do livro de Atos. Você vai ver isso acontecendo. Deus ainda testemunhando, ainda testificando da sua palavra aos seus servos. Mas o verso 16 diz: a coisa cresceu de tal forma, a palavra estava crescendo de tal forma que afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Primeiro eu quero chamar a atenção dos irmãos para algo aqui interessante. Lucas provavelmente era médico. Eu digo provavelmente porque há grandes indícios que ele realmente era um médico, mas não há uma prova cabal. Como médico, ele sabia diferenciar o que era um problema físico do que era um problema espiritual. Por isso ele diz, olha, muita gente era levada doentes, pessoas fisicamente doentes, e atormentados de espíritos imundos, pessoas possessas por espíritos imundos. E todos eram curados. Então o Senhor Jesus estava ali curando pessoas enfermas e pessoas espiritualmente muito enfermas, dominadas, escravizadas por Satanás de uma forma assim muito grande, muito intensa. Lembre-se da promessa de Atos capítulo 1, verso 8, o que o Senhor Jesus tinha dito? Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A promessa dele está se cumprindo aqui num único detalhe. As cidades vizinhas, gente das cidades vizinhas traziam os seus doentes e os seus atormentados e os levavam até a presença do Senhor, dos apóstolos. E o Senhor Jesus estava curando, estava trazendo bênção para aquelas vidas tão sofridas. O que Lucas está querendo nos mostrar com todos esses textos? Que o Senhor, ele julga o seu povo com severidade, porque ele quer o seu povo santo. Porque ele quer fazer coisas maravilhosas no meio do seu povo, para que ele traga essa palavra de cura, essa bênção para as nações que estão ao redor precisando, para que essa bênção se estenda para os outros. Então ele julga a sua igreja, ele abençoa pessoas que não conhecem o seu caminho. Essa é a tônica do Evangelho. O Senhor Jesus, ele está preocupado sim com a santidade da sua igreja. Para quê? Para que ele faça maravilhas no nosso meio. Para que ele nos use. Para que ele realmente traga um avivamento verdadeiro para nós. Não o reteté. Não o cair no Espírito, nada disso. Isso não é ser cheio do Espírito. Mas vidas santas, vidas que inspirem outros a serem santos. É isso que o Senhor quer nos mostrar nesta noite. O nosso Deus é um Deus de milagres, ele faz grandes curas, meus irmãos. Mas a maior cura que ele quer fazer hoje é dentro do nosso coração, é mudar o nosso coração, é santificar o nosso coração, é nos tornar obedientes à sua palavra. Ele vai continuar nos julgando, ele vai continuar santificando a sua igreja, porque lembre-se, o projeto de Deus é tornar a sua igreja limpinha, purificada. Os vestidos da noiva do Cordeiro vão ser os vestidos mais brancos que você já viu. Nós vamos ser limpos, completamente limpos. Esse processo o Senhor nunca vai parar. Ele vai nos santificar, com a intenção de abençoar muitos que estão lá fora. Muitos que estão lá fora. É isso que Lucas está nos mostrando, principalmente no verso-chave. Crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Nesse resumo que Lucas faz, ele convida você a lembrar dos outros resumos que ele fez. Como é que aquela igreja vivia? Lembra do ICAS? Instrução, comunhão, adoração, serviço.
É no meio de uma igreja dessas que o Senhor está fazendo todas essas maravilhas. Meus irmãos, eu sei que cada um de nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades. Alguns irmãos não podem estar aqui de domingo de manhã de jeito nenhum. Eu entendo isso perfeitamente. Mas não deixe a escola dominical. A escola dominical talvez seja um dos momentos mais importantes para você, principalmente se você for um crente novo. Você precisa ser instruído na palavra. Não deixe de participar dos vários momentos, como nós teremos no próximo sábado à noite, na casa da Luciene. Não é só lá para tomar cafezinho do gostoso que a Luciene faz. Não é, né, Luciene? É para ouvir a palavra, é para nós estarmos em comunhão com a palavra, é para nós orarmos uns pelos outros. Não deixe de participar disso. Você está deixando da instrução na palavra. Não há coisa mais importante do que a instrução na palavra. Da comunhão dos irmãos, da adoração, do serviço que os irmãos... É uma igreja... Irmãos, eu quero confessar para vocês, uma igreja talentosíssima essa, cheia de talentos, cheia de gente com muitas qualidades, com muitas bênçãos, pessoas rápidas, que não são burocráticas, elas fazem acontecer tudo muito rápido, dispostas, queridas, que querem fazer as coisas acontecerem, que ajudam. Se você está meio distante disso, se ajunte com essa igreja. Sirva aqueles que estão lá fora. Sirva, vamos nos servir uns aos outros. Eu tenho um talento, mas eu não tenho outros talentos. Eu vi hoje de manhã o talento que a Lidiane e a Vivian têm. Eu jamais vou ter esse talento. E elas abençoam o meu filho, que tem 12 anos, com esses talentos. Elas abençoam a minha vida e a vida dos irmãos com esses talentos. O que você pode colocar em termos de serviço também? Instrução, comunhão, adoração e serviço. Que igreja que nós queremos ser? A igreja do Espírito, meus irmãos, é essa igreja onde o Senhor faz grandes maravilhas, onde o poder dele realmente se manifesta. Ele é o mesmo, ele não mudou. Ele não mudou em nada. O objetivo dele continua o mesmo, os seus planos continuam intactos. Nós é que muitas vezes atrasamos um pouco aquilo que ele já poderia estar fazendo no nosso meio. Vamos orar. Pai, te agradecemos muito, muito mesmo, por tudo aquilo que o Senhor nos ensina na tua palavra. O Senhor é o Deus que julga a tua igreja, quer ver a tua igreja santa, mas o Senhor também é um Deus que salva pecadores. Um Deus que cura pessoas enfermas de todas as formas. O Senhor cura principalmente aqueles enfermos dentro do coração. O Senhor é o Deus de toda esperança, Senhor. Não há outro em quem nós podemos ter esperança. Não há, Senhor. Não há outro para onde nós podemos ir. Não há outro que possa transformar o nosso coração e encher o nosso coração de alegria. Não há outro que pode mudar a nossa vida, nos trazer paz contigo. Não há outro que pode perdoar os nossos pecados. Não há outro que pode nos levantar sobre os pés e fazer com que nós saltitemos de alegria. Não há outro que possa fazer-nos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Só o Senhor é Deus. É no Senhor que nós temos essa esperança. Deus abre o coração de cada um de nós que aqui estamos nesta noite. Dispõe o nosso coração a temer o Senhor. Dispõe o nosso coração a deixar os nossos pecados. Dispõe o nosso coração a largar aquilo que nós às vezes tanto admiramos, aquilo que nós tanto valorizamos, e nós deixamos o Senhor de lado. Santifica-nos, ó Deus. Santifica-nos como igreja. Faça maravilhas no nosso meio, porque nós sabemos que o Senhor é o grande herói de toda a história bíblica. O Senhor está mostrando-nos aqui, nesta hora, que é o Senhor que reina sobre a tua igreja. É o Senhor que opera milagres através dos apóstolos. É o Senhor que pode operar milagres hoje também, de várias formas. Nós cremos num Deus de milagres.
Senhor, nós sabemos que o Senhor pode fazer muito através de nós, através das nossas vidas, da comunhão, porque nós vivemos na época do Espírito, nós temos o Teu Espírito está em nós, aqueles que são Teus filhos têm o Espírito do Senhor. Faça grandes maravilhas no nosso meio, Senhor. Tira pecados, ó Deus, cura as enfermidades, quebranta os corações, santifica, restaura famílias que aqui precisam, restaura relacionamentos, ó Deus. Limpa e purifica a Tua noiva, a Tua igreja que aqui está, Senhor. Prepara-nos para a batalha, prepara-nos para os momentos difíceis da vida, para as tribulações, para as angústias, para as perseguições. Prepara o nosso coração, Senhor. Nós queremos glorificar o Teu nome, por isso nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.